emotions are terrific. Besides, nobody can help how they feel. Uh-oh, now here's the problem. What's that? You're married, right? Right. Uma atriz e modelo que se tornou muito conhecida em Hollywood, digamos que estava no melhor momento de sua carreira, teve uma morte muito trágica que chocou a todos e com certeza foi um dos casos que marcou Hollywood. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, deixa um comentário também dando a sua opinião e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Dorothy Ruth Woog Strachan nasceu no dia 28 de fevereiro de 1960, em Colômbia Britânica, no Canadá, filha do casal Simon e Nellie. Dorothy ainda estava no ensino médio quando conheceu Paul Snider, na sorveteria onde ela trabalhava para ajudar sua família depois que o pai saiu de casa. Apesar de ter apenas 17 anos, ela sentia a responsabilidade de cuidar das pessoas ao seu redor. Embora Paul ganhasse a vida principalmente como promotor de casas noturnas e exposição de carros, ele também tinha a reputação de ser um cafetão em Vancouver. Desde o momento em que ele viu a bela loira atrás do balcão, soube que conseguiria muito dinheiro com ela. Extremamente tímida e alheia ao efeito que causava nos homens, Dorothy era exatamente o tipo de garota que ele procurava, tanto pessoal quanto profissionalmente. A partir de então, ele fez tudo para conquistá-la. Ele a enchia de elogios e presentes caros. Em pouco tempo, ele a tinha exatamente onde queria. Quando os dois começaram a se ver com frequência, Paul convenceu Dorothy a deixá-lo tirar fotos suas. Quando conquistou sua confiança, convenceu-a a tirar a roupa para tirar mais fotos espontâneas. Embora ela se sentisse um pouco desconfortável, já que ele era seu namorado na época, ela relutantemente atendeu aos seus pedidos. Paul sabia que a Playboy pagava $20 mil a modelos que tinham a sorte de ser escolhidas como a Playmate do mês. Ele tinha certeza que ela seria a escolhida, já que ela era uma jovem muito bonita que chamava muito a atenção. Então, ele conversou com um fotógrafo e ficou combinado que eles tirariam algumas fotos dela, mas teriam alguns problemas. Primeiro, a Dorothy teria que ficar sem roupas na frente de outra pessoa e ela era uma jovem muito tímida e com certeza seria um pouco difícil de convencê-la a fazer isso. E o segundo lugar seria que ele teria que convencer a mãe dela de assinar toda aquela papelada e a mãe era contra isso. Paul conseguiu convencê-la a fazer as fotos e em vez de falar com Nellie, a mãe de Dorothy, que não gostava dele desde o início, falsificou a assinatura dela nos documentos necessários. Depois que tudo estava pronto, ele enviou as fotos para a sede da Playboy no verão de 1978. Um mês depois de receber as fotos de Dorothy, um dos editores da revista ligou para Paul. Ele estava encantado com ela e ofereceu para levá-la a Los Angeles para uma sessão de fotos profissionais. O casal rapidamente aceitou e foram para lá. Os representantes da revista ficaram apaixonados por Dorothy desde o momento em que ela entrou no escritório deles em Beverly Hills. Já Paul era outra história. Arrogante e autoritário, ele irritou a todos desde o início. Suas roupas chamativas e sua familiaridade excessiva com os funcionários levaram a maioria deles a evitá-lo o máximo possível, o que não era fácil, já que ele se esforçava ao máximo para se manter colado a Dorothy. Ao se deparar com as imagens de Dorothy, Hugh Hefner, fundador da Playboy, concordou que ela possuía uma qualidade raramente vista em seus negócios. Depois de conhecê-la pessoalmente e constatar que ela era ainda mais impressionante, ele a convidou para fazer parte da Playboy. Em agosto de 1978, com a carreira de Dorothy a caminho do sucesso, ela e Paul alugaram uma casa em Los Angeles. Sem condições de pagar o aluguel, que era muito caro sozinhos, eles encontraram outro casal disposto a se mudar e dividir as despesas. Embora os representantes da Playboy considerassem Dorothy a modelo mais próxima da perfeição em todos os aspectos que já haviam visto, havia uma coisa que eles queriam mudar.
Depois de explicar a ela que o sobrenome Hoogstraten poderia atrapalhar sua carreira no futuro, sugeriram que ela o encurtasse para Straten, para motivos profissionais. Paul, que sempre tinha a última palavra em todas suas decisões, concordou que ela passaria a ser conhecida como Dorothy Straten, dali em diante. Rapidamente, Dorothy se tornou uma figura constante na mansão Playboy. Ela também trabalhou ao lado de outras modelos, como Coelhinha, no clube da Playboy, onde conviveu com a elite de Hollywood, incluindo o aclamado diretor Peter Bogdanovich. Embora fosse constantemente abordada pelos seus clientes, ela permaneceu fiel a Paul, que era sua única lembrança de casa durante os dias difíceis. Por mais que ela quisesse ter uma carreira de sucesso, aquela vida era muito diferente para ela. Na primavera de 1979, Dorothy confidenciou a Hefner, fundador da Playboy, que ela e Paul iriam se casar. O fundador da Playboy não conseguia entender por que a Dorothy gostava dele, já que ninguém gostava dele. Ele era uma péssima pessoa. Então, ele disse para ela, deu um conselho para ela pensar bem no que ela estava fazendo, porque era uma decisão muito importante em sua vida. Seus amigos também deram as suas opiniões, dizendo que era para ela pensar bem, já que ninguém gostava dele e eles também não conseguiam entender o que ela via nele. Ela deixou claro aos seus amigos que não estaria onde estava naquele momento se não fosse por ele. Em agosto, Dorothy estampou as páginas da Playboy como a Playmate do mês. Quando a edição chegou às bancas, ela ganhou a fama rapidamente. À medida que a revista ia saindo das prateleiras, cineastas começaram a aparecer. Nos meses seguintes, ela conseguiu alguns pequenos papéis na televisão e no cinema. Na maioria das vezes em que Paul ia até a mansão da Playboy, ele era mandado embora por funcionários, que o achavam cada vez mais insuportável. Um dos agentes de Dorothy lembrou mais tarde que eles fizeram um esforço concentrado para mantê-lo à distância, depois que ele foi flagrado em uma posição comprometedora com outra modelo. No final de 1979, Dorothy recebeu a oferta para o papel principal em uma comédia de ficção científica chamada Galaxina. Sua falta de experiência transformou a exaustiva filmagem em um pesadelo para a jovem de 19 anos, que não estava preparada para carregar um filme nas costas. A situação piorava ainda mais pelo fato de Paul ligar a qualquer hora do dia ou da noite para provocar brigas, geralmente por causa de dinheiro. Com os nervos à flor da pele, Dorothy só queria voltar para casa. Não para a Califórnia, mas para o Canadá. Infelizmente, com tantas pessoas dependendo dela, a escolha de ir embora não era mais só sua. À medida que o relacionamento do casal piorava, começaram a surgir rumores de que Paul era abusivo, tanto verbal quanto fisicamente. As suspeitas aumentaram quando o cachorro de Dorothy, que foi um presente da Playboy, morreu repentinamente de causas desconhecidas. Pessoas próximas a ela alegaram que Paul havia reclamado abertamente que ela dava mais atenção ao cachorro do que a ele, levando alguns a acreditarem que ele havia matado seu animal de estimação por ciúmes. No início de 1980, Dorothy foi nomeada Playmate do ano anterior e também recebeu uma oferta para participar do filme, muito riso e muita alegria. Embora Paul estivesse animado em ver o nome de sua esposa ao lado de estrelas consagradas, seu entusiasmo foi diminuindo pelo fato de as filmagens serem realizadas em Nova York. Para ele seria um problema, mas para ela seria um momento perfeito para ficar longe do marido. Como medida preventiva, ela havia dito a Paul que o set seria fechado, o que significava que ninguém além dos atores e da equipe de produção teriam permissão para entrar no local. E com isso, em 22 de março de 1980, começaram as filmagens do filme que ela esperava que lhe desse a credibilidade necessária para construir um nome para si mesma na indústria. Durante uma pausa das filmagens, Dorothy retornou a Los Angeles para participar de uma cerimônia em homenagem à sua nomeação como a Playmate do ano. Quando chegou a hora de agradecer, ela expressou sua gratidão a Hefner e ao seu fotógrafo pelo apoio inabalável. Paul, que estava presente naquele dia, foi deixado de fora do discurso. Vídeos gravados naquele evento mostraram Paul seguindo Dorothy, enquanto ela se misturava com pessoas que a desejavam bem. Em certo momento, enquanto estão sentados lado a lado a uma mesa, ele pôde ser visto pegando a mão dela, que ela rapidamente afasta. Quando chegou a hora dela retornar a Nova York, a tensão entre os dois aumentou cada vez mais. Peter Bogdanovich, o diretor do filme na qual ela estava atuando, se apaixonou pela jovem.
Dorothy disse a uma amiga que se sentia derrotada certa noite, após uma ligação tensa com Paul, quando Peter foi ao seu encontro. Ele ficou com ela, conversou e deu alguns conselhos. Seu gentil alto de bondade despertou nela algo que ela nunca havia sentido antes. Em questão de semanas, eles estavam envolvidos em um caso não tão secreto. Paul, que começou a suspeitar que a esposa havia desenvolvido sentimentos pelo famoso diretor, descobriu que tinha motivos para se preocupar quando ligou para o quarto dela um dia e um assistente de produção atendeu. Quando exigiu falar com Dorothy, a pessoa do outro lado da linha, sem saber com quem estava falando, deixou escapar que ela estava em algum lugar com Peter. Como parte do contrato de Dorothy com a Playboy, ela foi obrigada a embarcar em uma rápida turnê de divulgação para promover seu papel como Playmate do ano. Durante outra pausa em sua agenda de filmagens, ela foi para a Califórnia para cumprir suas obrigações lá antes de visitar seus fãs no Canadá. Por sorte, a última parada seria em Vancouver, onde ela planejava passar um tempo com a sua família antes de voltar para Nova York e encerrar as filmagens. Quando Dorothy informou a Paul que viajaria para o Canadá, ele pediu para acompanhá-la. Embora ela tenha dito que não, Paul apareceu em Vancouver mesmo assim. Não para passar um tempo com ela, mas sim para que ela desse autógrafos nas casas noturnas decadentes que ele costumava frequentar. Ela fez isso e ele ficou com todo o lucro. Dorothy não estava feliz com a sua vida nesse momento. Em uma ligação com Paul, ela implorou que ele a levasse de volta para Vancouver. Em vez de aceitar a oferta, ele descartou a ideia. Ele não a amava, só queria ganhar dinheiro com ela. Em junho de 1980, Dorothy enviou uma carta a Paul informando de que estava tomando providências para o divórcio e romper todos os laços financeiros. No mesmo mês, Galaxina foi lançado, com críticas péssimas e retornos de bilheteria ainda piores. Forçado a se virar sozinho, Paul teve dificuldades para pagar sua parte do aluguel. Em vez de voltar para Vancouver, ele vendeu tudo o que encontrou de valor de Dorothy, incluindo um carro que ela tinha ganhado da Playboy. Em 30 de julho, Dorothy voou de volta para Los Angeles com Peter. Embora mantivesse uma residência separada, ela passava a maior parte do tempo na luxuosa casa dele, em Hollywood. Ao saber que sua ex-esposa estava de volta à cidade, Paul começou a persegui-la junto com Peter. Nos dias seguintes, sem que eles soubessem, ele estava observando cada movimento deles. Na sexta-feira, 8 de agosto, Dorothy concordou em encontrar Paul na casa que moravam juntos antes. Na esperança de mudar as coisas, ele pediu que ela lhe desse uma nova chance. Tendo finalmente o visto como ele realmente era, ela o informou, com toda a gentileza possível, que era a hora de ambos seguirem em frente. Mesmo assim, ela concordou em ajudá-lo até que ele pudesse se sustentar sozinho. Ficou marcado então um encontro para a semana seguinte, para acertar um acordo financeiro. 5 dias depois, Paul comprou uma espingarda. Na manhã de 14 de agosto, com a aproximação de seu encontro com Paul, os amigos de Dorothy a aconselharam a não vê-lo sozinha. Os amigos disseram para eles se encontrarem em algum local público, para ela levar o seu advogado, mas ela disse que não tinha necessidade daquilo. Ela acreditava que seria uma conversa muito tranquila, que não tinha motivo de envolver mais pessoas naquilo, era apenas algo que os dois tinham que resolver e ela disse que não teria perigo nenhum. Perto do meio-dia, Dorothy chegou na casa que compartilhou com Paul. Pouco depois de cruzar a porta, ela lhe entregou um envelope com mais de $1.000, como entrada para o acordo de divórcio que se aproximava. Os colegas de quarto que dividiam a casa com Paul chegaram por volta das 8 horas da noite e encontraram o carro da Dorothy estacionado na entrada da garagem. Quando o casal entrou na casa, eles perceberam que a porta do quarto do Paul estava fechada, então eles deduziram que o Paul e a Dorothy estavam conversando ali, resolvendo seus problemas. Só que muitas horas passaram, já era quase meia-noite, e o casal não viu nenhuma movimentação no quarto, vozes, nada, e eles acharam aquilo muito estranho. Então eles bateram na porta, mas ninguém respondeu. Então eles abriram a porta e encontraram uma cena muito chocante. Para seu horror, viram o corpo nu de Dorothy, deitado de bruços na cama, com a cabeça pendurada na beirada e um braço encostado no chão. Sangue estava espalhado por quase todas as superfícies, não deixando dúvidas de que ela estava morta. Do outro lado, o corpo nu de Paul estava perto da espingarda que havia sido usada para tirar a vida de ambos. Quando a cena foi analisada por uma equipe forense,
Foi determinado que ele havia amarrado Dorothy a uma cadeira com um esparadrapo, antes de submetê-la a um abuso extremamente violento. Ao terminar, ele atirou nela. Marcas de mãos ensanguentadas foram encontradas no corpo de Dorothy e indicavam que ela foi abusada pela segunda vez, após a sua morte. Aparentemente, Paul ficou sentado no chão, observando a cena por cerca de 1 hora, antes de apontar a arma para si mesmo. Peter Bogdanovich, que não sabia que Dorothy tinha se encontrado com Paul naquele dia, recebeu um telefonema pouco depois da meia-noite, informando que ela foi assassinada. Depois disso, sua vida nunca mais foi a mesma. Quando a produtora que distribuiu o filme descobriu a morte de Dorothy, desistiu do acordo, alegando que o projeto estava manchado por um escândalo. Peter então investiu 5 milhões do próprio bolso para garantir que o filme chegasse ao público, levando-o à falência. Apesar de seus nobres esforços, o filme não encontrou o público quando foi lançado em 1981. Em 1984, Peter escreveu um livro sobre Dorothy, no qual culpava Hugh Hefner e o sistema de Hollywood por terem dado início ao assassinato dela. Em 30 de dezembro de 1988, Peter, de 49 anos, casou-se com Louise, irmã de 20 anos de Dorothy. Eles se divorciaram em 2001, após 13 anos de casamento. O astro de Hollywood faleceu de causas naturais em 6 de janeiro de 2022, aos 82 anos, sem nunca ter superado completamente a morte de Dorothy. Quanto a Paul Snider, algo foi revelado sobre sua infância. Quando Paul tinha apenas 1 ano de idade, Penny, a irmã de 5 anos dele, foi atropelada e morta por um caminhão de entregas na rua em frente à casa onde ela passou a infância. Todos que a conheciam diziam que a família girava em torno dela, a quem todos amavam profundamente. Sua morte repentina alterou o curso de suas vidas. Embora sua mãe não tivesse expressado isso em palavras, Paul dizia que crescera acreditando que ela desejava que tivesse sido ele quem morreu, ao invés da Penny. Coincidentemente, ou não, ele cometeu o crime e depois tirou a própria vida no 27º aniversário do dia em que sua irmã foi sepultada. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso terrível de uma jovem que foi levada para Hollywood cedo demais, tudo isso aconteceu. A gente percebeu durante a história que o Paul, não gostava dela e sim do dinheiro que ela trazia para ele. Infelizmente aconteceu essa tragédia no final que acabou ali afetando a vida de várias pessoas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.